Nesse vídeo, a gente vai falar de 3 possibilidades de tratamento do músculo ilho-psoas, tá? Então, por que ele é um músculo-chave aqui? Primeiro, o ilho-psoas ele é o principal responsável pela flexão de quadril, tá? Então, como ele tem origem nas vértebras lombares, né, o psoas maior, depois se junta com o ilíaco na fossa ilíaca e vem até o trocânter menor, ele é o grande agonista na flexão de quadril. Como ele trabalha, e a gente trabalha essa flexão de quadril o tempo todo, quando a gente está andando, que o movimento que a gente mais faz é o movimento de marcha, ele é um músculo que pode estar encurtado. A partir do momento que eu tenho um encurtamento do músculo, o encurtamento do músculo psoas, além de promover uma hiperlordose, que é uma coisa que a gente tem que avaliar separado, ele também vai promover, se a gente está pensando no quadril, uma rotação anterior do ilíaco. Tá? Por quê? Por causa do músculo ilíaco, que ele sai da fossa ilíaca para o trocânter menor. Toda vez que eu tenho uma rotação anterior do ilíaco, quando a gente faz a comparação de comprimento de membro, estou avaliando comprimento de membro, na avaliação minha subjetiva de comprimento de membro, é claro que eu não estou fazendo uma avaliação objetiva com escalometria, né, para medir comprimento de osso mesmo, para saber se tem alguma coisa estrutural, eu vou avaliar aqui, ó, faço a pegada embaixo do maléolo radial do lado, embaixo do maléolo medial do outro. Aqui está simétrico, né? Os dois pontos simétricos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar uma técnicazinha de relaxamento do psoas e depois a gente vai ver se quando relaxa o psoas existe alguma diferença de comprimento de membro, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa técnica? O músculo psoas, ele é um músculo mais profundo. Então, o músculo psoas ele fica localizado entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior. São os meus pontos de referência, tá? Então, quando eu vou fazer a pegada é uma pegada mais profunda. Felipe, mas como é que eu sei se eu estou pegando o psoas ou não? Toda vez que eu quiser palpar um músculo, o que eu faço? Eu peço a contração dele. Então, ó, eu coloco ela nessa posição e falo para ela, levanta a coxa, puxa a coxa para você, puxa. Quando ela puxar a coxa, eu sinto uma corda mais dura aqui, já vejo a expressão de dor na face dela, porque incomoda. E agora, eu não vou ficar trabalhando ele com contração. Pelo contrário, o que a gente vai fazer? Se eu quero trabalhar o relaxamento, eu levo ela para uma posição de encurtamento, tá? Então, coloco ela mais aqui, fica relaxada e eu vou ficar fazendo uma massagem aqui, transversa, profunda. Felipe, quanto tempo a gente vai ficar massageando aqui, tá? Se eu quero liberar o psoas através de uma massagem, o que a gente vai perceber durante a técnica, tá? No começo, ela sente um pouco mais de dor, porque é uma região sensível. Depois de um tempo, a gente vai ficar massageando, sempre nesse sentido, uma massagem circular e profunda. Depois de um tempo, vai ficando o tecido, vai relaxando um pouquinho mais, vai soltando um pouquinho mais e gradativamente a gente começa a colocar um pouco mais de intensidade nessa massagem. Então, eu vou ficar aqui. Felipe, quanto tempo? Né? Uma das perguntas que eu mais recebo. Por quanto tempo eu vou massagear? Nada tem regra, tá? Então, vai depender do paciente, vai depender da sua pegada, vai depender da tensão do músculo, vai depender de uma série de fatores. Deixa sempre relaxado, tá? Ela vai ficar sempre relaxada e a gente vai ficar massageando. Até perceber que isso aqui desmanchou, até perceber que a sensibilidade dela diminuiu, tá? E depois que a gente tem essa percepção, então, normalmente de 1 a 3 minutos massageando, tá? Por que não compensa ou por que não é válido fazer uma massagem de 20 segundos, 15 segundos? Se eu tenho uma musculatura que ela já está irritada, que ela está mais sensível, se eu dou o toque e tiro, a tendência é irritar mais ainda aquilo ali. Funciona mais ou menos como a mesma teoria dos pontos de gatilho. Ponto de inibição muscular ou os trigger points, a gente palpa, sustenta, irrita e sustenta. Então, se eu quero gerar uma inibição de ponto gatilho, eu tenho que ter uma sustentação de pelo menos 1 minuto para ter bloqueio da via dolorosa. Se eu quero gerar uma massagem aqui, um conforto, eu tenho que ter pelo menos de 1 a 3 minutos para ter isso. Depois, ela vai relaxar. A retirada da mão ela tem que ser suave, do mesmo jeito que qualquer técnica de alongamento. E aí a gente volta, estica a perna e depois a gente vai comparar aqui embaixo de novo. Ó. O comprimento de uma perna já
um pouco maior do que o comprimento da outra. Por que que acontece isso aqui, que esse maléolo já aparece mais baixo do que esse? Porque, na verdade, houve um relaxamento lá, e esse relaxamento lá permite, se a gente observar o ponto de marcação que eu tinha feito aqui, a gente já percebe um ponto de marcação mais baixo do que o outro ponto de marcação, ou simples. Ou seja, só a técnica de relaxamento do músculo psoas já permite uma reorganização, uma liberação do posicionamento do nosso ilíaco. Outra possibilidade de tratar também, quero tratar com alongamento. Aí eu tenho duas possibilidades de tratar, tá? Relaxamento bastante simples, então coloquei na posição. A contração é para fazer esse músculo saltar, para facilitar a sua palpação, e depois relaxa, coloca na posição de encurtamento e massagem. Incomoda um pouquinho. Posição de alongamento, tá? Quando eu vou fazer uma posição de alongamento, então, virado para lá. Uma coisa que a gente tem que diferenciar, pode chegar aqui mais para fora, isso. Uma coisa que a gente tem que diferenciar aqui, tá? Alongamento do psoas de alongamento de quadríceps. Por que isso? Porque o quadríceps, o reto femoral, ele se insere na espinha ilíaca anteroinferior, e o que que acontece? Ele, além de fazer extensão de joelho, ele também é flexor de quadril. Então, se eu quero alongar só o psoas, eu vou fazer a pegada por aqui, esqueço o joelho, não dobro o joelho. A outra pegada fixa aqui e eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Eu vou trazer aqui para trás, tá? Posso fazer só passivo aqui ou posso fazer com o músculo energia. Leva a coxa para frente, faz força para frente na coxa. Isso, 1, 2, 3, relaxa. De novo, força. Força para levar a coxa para frente. 1, 2, 3, relaxa. De novo, força para levar a coxa para frente. 1, 2, 3, relaxa. Chegou no terceiro, a gente vai ganhar um pouquinho mais. De novo, força para frente. 1, 2, 3, relaxa. De novo. 1, 2, 3, relaxa. De novo. 1, 2, 3, relaxa. E aí a gente vai para a terceira barreira, terceira e última. Força. 1, 2, 3, relaxa. Força. 1, 2, 3, relaxa. Força. Força. 1, 2, 3, relaxa. E todo alongamento volta passivo e lento. Então, primeira possibilidade, massagem. Segunda possibilidade, alongamento com o paciente de lado. Pode deitar de barriga para cima. Olha o que acontece. Estou trabalhando então com uma pessoa deitada de lado. Mas a massagem eu consigo fazer em qualquer lugar. Deitado de lado, às vezes eu posso fazer até no chão, na academia, em qualquer lugar. Você bota um tatame, senta do lado da pessoa e alonga. Essa técnica que eu vou mostrar agora, ela é mais específica para quando a gente está trabalhando então na maca. Tá? Então, na maca, o que eu vou fazer? Peço para ela abraçar esse joelho, máximo que conseguir, e fica. Só dela fazer isso aqui, a gente já avalia se tem encurtamento ou não, se está levantando aquilo ou não, tá? Aqui, isso aqui é um teste específico do psoas, tá? Fazer do outro lado também, ó, abraça essa, ó. Quando ela começa a abraçar, quanto maior for a flexão aqui, se ela tem um encurtamento aqui, esse lado aqui vai ter uma tendência de levantar. Qual lado que a gente vai trabalhar? Esse, né? Só que no caso, a gente vai inverter para trabalhar pro lado de cá. Ó. Sustentou. Depois que ela está na posição, a gente ajeita, tá? Então, eu vou deixar a perna dela para fora. Ó. Depois, eu entro por aqui e ajeito a paciente colocando ela na diagonal. Ponto. Ficou aqui. A perna nunca mais volta. Fica aqui. Segura aqui. Depois, uma mão segura a espinha ilíaca antero-superior, não deixando ela subir. E na outra mão, eu venho aqui, ó, em cima do joelho e vou fazer o alongamento nesse sentido. Tranquilo até aqui? Agora eu vou fazer, faz força para levantar a coxa. Força. 1, 2, 3, relaxa. Força. 1, 2, 3, relaxa. Força. 1, 2, 3, relaxa. E aí a gente ganha mais aqui, ó, segunda barreira.
tá? E aí a gente vai fazendo, primeira barreira, segunda barreira, terceira barreira. Chegou na terceira barreira, extremamente importante, volta para cá. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Quando eu estou de lado, fica de lado para lá. Quando eu estou de lado, se eu fizer a minha pegada aqui, o que pode acontecer? Quadríceps vai alongar antes do psoas. Então, toda vez que eu quero alongar o psoas, eu esqueço o joelho e faço com o joelho esticado. Se eu quero alongar o quadríceps, eu dobro o joelho.